Bom, gente, boa noite. 19h30, eu mandei a listinha de chamada aí. No final da aula eu mando novamente, tá bom? Na aula passada nós estávamos falando sobre máximos e mínimos. A gente falou de máximos e mínimos locais e globais. Eu tinha parado nesse exemplo aqui pra gente. E então eu vou começar por ele antes da gente hoje poder falar de dois conceitos, de um conceito importante, que é o conceito de ponto crítico, e de dois resultados importantes, que é o teorema do valor extremo e o teorema de Fermat, que vai nos dar uma pista de onde poder procurar máximos e mínimos de uma função, tá bom? Parte do conteúdo, gente, eu já deixei de maneira assíncrona disponível para vocês lá poderem assistir. Eles compõem o conteúdo completo a matéria, tá bom? Então, assim, eu vou aproveitar esse cantinho aqui, que isso foi o final da aula passada, só para deixar registrado. Então, hoje é o nosso 15º encontro, 16/8, tá bom? O último exemplo que tinha parado aqui era o exemplo, então, para a gente poder verificar quais dos pontos aqui eram máximos locais, globais, mínimo, local, global, tá bom? Então, se a gente olhar aqui para o gráfico, é simples a gente ver, por exemplo, que o maior valor que aparece é esse 37, certo? Então, -1 é para a gente um ponto de máximo global, ok? Então, -1, né, é máximo global, é ponto de máximo global. O F de -1, deixa eu quebrar a página, senão vai ficar muito espremidinho aqui. Deixa eu tirar esse quadricular também, que eu não vou precisar dele. Então, assim, deixando assim que a gente consegue enxergar um pouco das duas coisas, o que nós temos então é que F de -1 igual a 37 é máximo global para nós, tá bom? Máximo absoluto, ok? Entretanto, uma observação, ele é um máximo global, mas não é local. Por que que ele não é um máximo local? Só para a gente voltar aqui um pouquinho, a ideia de máximo local, mínimo local, eu até fiz questão de enfatizar isso, falei várias vezes, é que precisa ter um intervalo, cadê? Esse ainda é absoluto. Ou absoluto ou global. Mas cadê o relativo? Aqui, ó, relativo, máximo, mínimo, relativo. Ou locais. A gente diz que é o máximo local se para todo x próximo acontece isso, ou seja, mas tem que ser numa vizinhança contendo o ponto. Se eu voltar para cá, olhar aqui o -1, vou apagar o que eu tinha circulado ele de azul, -1 é uma extremidade. Então não tem um intervalo dentro do domínio da nossa função contendo -1. Por quê? Porque justamente ele é uma extremidade, né? A nossa função começa a partir dele, ok? Então, não é local, pois x igual a -1 é um extremo, tá bom? Uma extremidade. Aqui eu escrevi global, mas na aula passada eu estava falando absoluto. Então vamos manter o padrão até para seguir com a anotação do livro, tá bom? Nós conseguimos enxergar outros pontos de máximos, né, ainda pensando em máximo, máximos locais ou relativos. Então, por exemplo, se a gente olha para o número 1, numa vizinhança contendo 1, este é o maior valor que aparece lá. Então, por exemplo, f de 1, que é igual a 5, é um máximo local. Algo parecido acontece para o f de 4, ok? F de 4 nem está definido aqui, mas é só a gente trocar o x por 4, a gente consegue achar. Então, qual é o nosso valor? Ah, perdão. Tá. 4 também é uma extremidade. Então, também por esse mesmo motivo, f de 4 não é um máximo, local, tá bom? Importante olhar o domínio, né? Eu falei na aula passada, e até o 4 nesse nosso exemplo. Então, f de 1, que vale 5, é um máximo local, ok? É máximo local. Vamos pôr, sei lá, de verde os mínimos, tá bom? O mínimo absoluto aqui é o f de 3, né? Que vale menos 27. F de 3
que vale menos 27. Esse é mínimo absoluto. Mas olha que interessante. Esse é um mínimo absoluto e é também local. Por quê? Porque você tem uma vizinhança inteira de 3 contido, né, dentro do seu intervalo. E, novamente, este será o maior valor, perdão, maior não, o menor valor assumido nesse intervalo. Corretinho aqui. Esse é o menor valor assumido nesse intervalo. Ok? Então, este é um ponto que é ao mesmo tempo máximo, perdão, mínimo absoluto, mas também é local, ok? E local, ok? Agora nós temos aqui algum outro valor, será que permite a nossa função ter, ter mínimo local? Observe que não está apontado, mas quando não aparece nada, a gente é o zero, né? E observe que numa vizinhança contendo zero, este é o menor valorzinho que aparece, ok? Então, não está apontado porque o zero sempre é por padrão, tá bom? Mas é o outro único ponto de mínimo que a gente tem, no caso mínimo apenas local, ok? Então, f de zero, que nesse caso, como todos os x, né, a função é um polinômio 3x à quarta, menos 16x ao cubo, mais 18x ao quadrado. Se eu troco x por zero, então tudo aqui deu zero, né? Então, f de zero igual a zero é um mínimo local, tá bom? Então, por que isso? Na aula passada a gente estava falando o seguinte, olha, tem funções que não tem, né? Ou só tem uma coisa ou outra, por exemplo, essa aqui, nós vimos que ela só tinha um valor mínimo absoluto, mas não tinha máximo, né? Nem local, nem global. Esta outra função não tem máximo nem mínimo, ok? Absoluto ou global. Esta outra, que era do cosseno, ela tinha uma infinidade de máximos e mínimos, ok? Que são locais e globais. E essa última, então, tem alguns pontos que são pontos de máximo e outros de mínimo. Então, assim, o que a gente quer é tentar entender quando que uma função necessariamente, ó, né, quando que eu posso ficar despreocupado e saber, ó, eu vou achar algum máximo, algum mínimo, como trabalhar com isso, certo? Então, o próximo teorema, ele vem para poder responder isso. Ele chama teorema do valor extremo, ok? Ele é o primeiro, então, resultado da aula de hoje. A gente estava puxando o exemplo da aula passada. E o que diz esse teorema do valor extremo? Ele diz que se você tem uma função contínua no intervalo fechado, então a função atinge máximo e mínimo absoluto dentro desse intervalo fechado, ok? Observe que vale para intervalo fechado. Se não for um intervalo fechado, gente, então, por exemplo, essa aqui é um exemplo de uma função que é contínua, é um polinômio. A gente viu lá atrás, né, estudando limites e continuidade, que polinômios são contínuos. Essa não tem máximo nem mínimo, mas a gente não está no intervalo fechado. Então, se a gente restringe o domínio dela, vai ter máximo e mínimo, okay? desde que o intervalo seja fechado. A mesma coisa acontece para essa x ao quadrado. Ó, ela tem um mínimo, mas não tem um máximo. Agora, se a gente limitar, né, deixar dentro do intervalinho fechado, ela passa a ter mínimo e máximo. Tá? Então, teorema do valor extremo, vou formalizar ele aqui, mas ele diz o seguinte: se você tiver uma função contínua no intervalo fechado, essa função assume máximo e mínimo absolutos nesse intervalo, ok? Então, se f for uma função contínua definida no intervalo fechado, digamos AB, por exemplo, a gente pode pensar nesse exemplo anterior, né? Essa função polinômio, ela é contínua, está definida no intervalinho fechado. Qual é o intervalo? Olha, está entre menos 1 e 4, né? A sua função f, ela sai daqui e vai. O menor valor que vai aparecer é o menos 27, o máximo é 37. Então, ela fica aqui dentro. Ok? Está dizendo que ela assume máximo e mínimo nesses valores. Ou seja, existem números aqui no meio, né? Possivelmente na extremidade, não necessariamente na extremidade, porque esse aqui é um exemplo, mas existem números aqui no meio, onde o f de um desses números dá o 37 e o f do outro número deu o menos 27, ok? No caso aqui, os números que apareceram para a gente foi o menos 1 e o 3, tá? Esse teorema não diz para a gente como achar, ele só garante que existe, tá bom?
Então, definindo um intervalo fechado AB, então, F assume um valor máximo um valor mínimo. Deixa eu escrever, é melhor ser redundante, mas um valor máximo absoluto, tá bom? O valor máximo absoluto e um valor mínimo em AB, ok? Então, isso a gente está dizendo o seguinte, isto é, existem números, digamos, C e D, tais que, sei lá, F de C é o máximo absoluto e F de D é o mínimo absoluto, ok? Então, F de D, por exemplo, é máximo absoluto e F de D é mínimo absoluto, ok? Uma coisa importante é que esse teorema não diz que esses números têm que ser únicos, não, tá bom? Podem ter mais de um número. Se a gente olha, só voltar aqui um pouquinho e fazer o comentário, pensa aqui, ó, a função cosseno, ela é contínua. Se eu, por exemplo, restringo o domínio, sei lá, vou pôr aqui assim, ó, imagina que é daqui até aqui, ok? Então, o nosso domínio, sei lá, de A até B. Então, existem aqui, ó, um, dois, três valores onde ela dá máximo. Existem dois onde ela vai dar mínimo. Claro que o desenho ficou mal feito. Esse aqui deveria vir aqui embaixo e subir, ok? Ficar arredondado, tá? Ficou até feio na última aula. Mas, então, não diz que esses pontos têm que ser únicos, mas diz que existe, tá bom? Então, na matemática, dizer que tem um não significa único, né? Se fosse único, ia vir escrito assim, um único, tá? Então, esses pontos não são necessariamente únicos, tá bom? Agora, então, deixa eu pôr isso de observação, porque eu falei, mas é bom ficar registrado, tá? Um valor extremo pode ser assumido mais de uma vez, foi o que eu falei sobre não ser único, tá bom? Um valor extremo pode ser assumido mais de uma vez, tá bom? Agora, o que é importante nesse teorema, tá bom? É importante que a função seja contínua e o intervalo definido, gente, seja fechado. Se uma dessas coisas não estiver valendo, o teorema pode não valer. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui do livro e vou printar para vocês verem o que acontece se uma dessas coisas não der certo. Quem quiser acompanhar pelo livro, tá lá na página 250, tá bom? Figuras 8 e 9. Observe aqui comigo. Então, vou só mudar a página para poder printar. Não vai caber. Olha, então vamos ver por que o teorema não dá certo num desses casos. Olha só. Esse exemplo da esquerda aqui, então, vou pôr a setinha, ó, esse exemplo da esquerda. Então, essa função, ela tem um valor mínimo, tá bom? Olha, tem um valor mínimo aqui embaixo, né? Ó, zero. F de 2 igual a zero. Mas ela não tem nenhum máximo. Agora, você olha o porquê disso, né? O domínio dessa função, perdão, essa função ela não é uma função contínua. Observe que é o seguinte, entre zero, né, x igual a zero e x igual a 1, que é o número que está aqui, você tem uma característica da função. Depois tem um salto, né? Tem um vão, um espaço de um para o outro aqui. Então, de modo que essa função não é contínua, ok? Então, por exemplo, ela quebra a primeira das hipóteses. Olha só, a função não ser contínua, né? Então, aqui o teorema diz que a função é contínua. Nesse exemplo, ela não é contínua, então, embora tenha uma das condições atendidas, ter o mínimo, ela não tem um valor máximo, ok? Ah, só mais 3, professor. Não, 3 não tá, né? Ok, observe que a bolinha está aberta, ok? Então, não está definido, tá bom? Então, essa função não é contínua e não atende.
O que acontece, por exemplo, com essa outra função, né? Aqui agora eu vou pôr a setinha de vermelho, à nossa direita. Essa função parece ser uma curva exponencial, algo desse tipo. Contínua. Então a função é contínua. Só que o intervalo onde ela está definido não é um intervalo fechado. Ela, ok, ela pode, inclusive está aberta no zero, mas mesmo que isso não acontecesse, no 2 aqui você tem um assíntota, ou seja, você tem uma retinha vertical toda pontilhada dizendo que a função não pode passar desse número. Então, esta função, ela não tem mínimo, ok? O mínimo, eventualmente, seria o 1, se você pudesse calcular o valor da função no zero, mas você não pode. Então, se tivesse pintadinho assim, ó, você fala, o mínimo é 1, ok. Mas ainda assim não teria o máximo, não tem um valor máximo definido. Okay? Então, essas duas hipóteses de ser contínua e estar no intervalo fechado são importantes. A gente viu, por exemplo, né, aqui nos exemplos 1 e 2 da aula passada, funções que são contínuas, mas definidas em intervalos, no caso, no R todo, então não é fechado, ok? Topologicamente ele é fechado, mas ele não é limitado aqui para gente. Então, é na ideia de ser fechado e limitado, um intervalo compacto, para ser exato. A gente estuda um pouquinho mais, vê que o termo correto é compacto. Mas aqui, no nível elementar, esse intervalinho fechado, menos 1 e 4, a gente costuma se referir a um intervalo fechado, mas tecnicamente ele é um intervalo compacto, ok? Mas, então, esse intervalo é ilimitado. Então, essas funções, x ao quadrado e x ao cubo, uma delas ainda tem mínimo, né, mas não tem máximo. A outra nem mínimo nem máximo, tá bom? Agora, se a gente restringisse o domínio aqui, por exemplo, se eu botasse aqui, sei lá, de menos 1 até 1, então essa função teria máximo e mínimo. A mesma coisa se acontecesse algo parecido com esse exemplo 1. Você definiu um intervalinho fechado, e então essa função teria máximo e mínimo, tá bom? Vamos ver o que acontece. Eu vou pegar uma outra figura aqui do livro, só para mostrar para vocês. Então, a vantagem dessa mesa é que eu consigo printar algumas coisas para pôr. Na mesma página eu tenho outra figura, uma figura 10, que ela dá uma pista para a gente do que está acontecendo com a função nos seus máximos e mínimos, tá bom? Então, observe bem essa figura aqui. Então, vou colocar aqui, observe a figura. Olha só. C é um ponto de máximo, né? F de C é valor máximo. D é um ponto de mínimo. Ou seja, F de D dá o valor mínimo da nossa função nesse intervalinho. Observe que parece que a reta tangente à curva em C e a reta tangente à curva em D são paralelas ao eixo X. Né? Então, assim, se eu extrapolasse aqui e falasse, você não está reta, é só um segmentinho, beleza, mas se eu pensar na reta que contém esse segmento, né? Então, eu posso falar, essa reta ela parece ser paralela ao eixo X, e a mesma coisa para essa outra retinha aqui. Olha, parece ser paralela ao eixo X. Bom, se de fato essa reta for paralela ao eixo X, o que a gente tem é que o coeficiente angular dessa reta, se isso acontecer, esse coeficiente angular seria o número zero, ok? É nulo. Mas nós também aprendemos que o coeficiente angular da reta tangente a uma curva, ele é o valor da derivada na função. Perdão, no caso no ponto, na abscissa. Então nós estaremos dizendo que f' de D é zero, e enquanto aqui a mesma coisa, só que para C, o f' de C é igual a zero. Ok? Então, essa figura dá uma pista para o que o próximo teorema diz para a gente, né? Ela diz mais ou menos que quando você tem uma função, né? Uma função tem máximo ou mínimo local em determinados pontos, então parece que as derivadas se anulam nesses pontos, ok? E isso é confirmado pelo próximo teorema, que é chamado teorema de Fermat. Então, Fermat provou o seguinte: olha, se uma função tem máximo ou mínimo local num determinado ponto, num determinado número, seja C, D, não importa, então, se a derivada existir nesse ponto, ela precisa se anular, ok? Então, o outro teorema importante da aula de hoje é o teorema de Fermat, um dos diversos teoremas de Fermat, não é o mais famoso, mas ele diz o seguinte: se f, né, então se uma função f tiver
um máximo ou mínimo. Então, vou até destacar, vou pôr de vermelho aqui, local, tá bom? Eventualmente, se pode, né, vale para local, mas eventualmente, se você der sorte, pode ainda ser que seja absoluto, tá bom? Mas o resultado é para local. No, digamos, no número C, e se, então, vírgula, e se a derivada do C existir, então é porque essa derivada se anula. Realmente a reta vai precisar ser horizontal, ou seja, paralela ao eixo x, tá bom? Então, se uma função, né, se tem um máximo ou mínimo num determinado ponto e a derivada naquele ponto existir, então é porque na verdade ela é zero, tá bom? Isso vai motivar uma definição que a gente vai falar ali agora que é importante sobre ponto crítico, tá bom? O que é o ponto crítico de uma função? O ponto crítico vai ser exatamente onde a derivada não existe ou, ou onde a derivada se anula, tá bom? Entretanto, gente, então assim, vou mudar a página aqui mais uma vez. A gente não precisa exigir muito desse teorema, tá bom? Ele é uma condição que não é necessária e suficiente ao mesmo tempo, tá bom? Ele só diz um caminho por onde a gente deve pesquisar eventuais pontos de máximos ou mínimos numa função, tá bom? Então, a recíproca é falsa. Você ainda pode ter uma função e um ponto, a derivada da função se anulando nesse ponto e esse ponto não ser ponto nem de máximo nem de mínimo, ok? A gente costuma dizer então que seria um ponto de Cela, mas vamos ver um exemplo disso, porque que a gente não pode esperar muito da função, tá bom? Então, exemplo. Né? Esse exemplo aqui, como eu falei, então o item A garante que a recíproca, vou até deixar destacado aqui, ó, a recíproca do teorema de Fermat é falsa. O que significa recíproca aqui para a gente? Significa dizer o seguinte, olha, né, será que se você tiver um ponto C, aonde, acho que dá para ver que a setinha eu queria, né, deixar chegando aqui, tiver um ponto C onde a derivada se anula, então esse ponto vai ser máximo ou mínimo? Então a resposta para isso é falso, tá bom? Vamos ver o exemplo. Então o exemplo é o seguinte, olha, imagina que a nossa função seja f de x igual a x ao cubo, ok? F de x igual a x ao cubo. Então, esse é o exemplo onde isso acontece. A derivada se anula, mas não é ponto de máximo nem mínimo no número que a gente vai ver aqui agora. Qual é a derivada da função x ao cubo? Olha, a derivada da função x ao cubo a gente aprendeu. É 3x ao quadrado, aquela regrinha do tombo. Esta função se anula, né? Então ela se anula se e somente se 3x ao quadrado for zero. Mas isso significa então que o x ao quadrado tem que ser zero. Isso significa que o x tem que ser zero. Né? Então, nós estamos dizendo que o zero seria um candidato a ponto de máximo ou mínimo local, certo? Porém, vou até voltar um pouquinho, porque isso a gente falou na aula passada. X igual a zero não é ponto de máximo ou mínimo local para f de x igual a x ao cubo, ok? Então, não basta que a função se anule, né, que a derivada se anule num ponto, para esse ponto ser máximo ou mínimo. Só para voltar, como eu falei, ó, foi o segundo exemplo. F de x igual a x ao cubo não tem máximo nem mínimo absoluto, ok? Não tem máximo ou mínimo absoluto. Então, um possível candidato para esse máximo ou mínimo seria x igual a zero. E a gente já viu, né, na aula anterior que isso não poderia ser. Então, o teorema ele não é a nossa solução completa para os problemas. Ele dá um caminho de onde a gente deve procurar, tá bom? Um outro exemplo, então, exemplo B, é o seguinte. Olha, não basta só que se anule, né? Por que é importante existir, tá bom? Né? Por que é importante existir, né?
É o seguinte, a gente vai ver que uma função aqui específica, no caso módulo de x, ela tem mínimo local, também sendo global, em x igual a zero. E a derivada nesse ponto não existe, tá bom? Então, assim, as duas condições não satisfazem, tá bom? Ah, professor, mas aqui poderia não existir e dar certo, né? Não, então, cuidado, o teorema não diz isso também, tá bom? Então, qual é o exemplo? Então, o exemplo B, f de x igual a módulo de x, ok? A função modular, módulo de x. Essa função modular, para quem não se lembra, ela diz o seguinte, olha, o valor dela é x se o x for maior ou igual a zero, e é menos x se o x for menor que zero. Por exemplo, quem foi meu aluno no semestre passado de matemática elementar, a gente falou sobre outras funções elementares e falamos dessa modular. Só para lembrar um pouquinho, o gráfico dela é algo desse jeitinho aqui, mais ou menos, tá bom? Vou pôr de outra cor para não misturar. É claro que eu não fiz bonitinho, simétrico, mas dá para ter uma ideia, tá bom? Então, o gráfico dela é sempre isso aqui. No zero, ela assume o menor valor, ok? Esse é um máximo local, mas também é um máximo absoluto, tá bom? Então, ela tem, perdão, máximo não, né? Mínimo, né? A função modular é sempre algo positivo, né? É um mínimo local, mas também absoluto. Então, a gente sabe o seguinte, né? X igual a zero é um ponto extremo, né? Mínimo, local, também absoluto. Né? Porque o teorema falava para local, né? Mas, mas é local. E f de zero, né, que é o f desse número, que vale o módulo de zero, que é o próprio número zero, é o valor mínimo local, mas também absoluto, né? Entretanto, a derivada da função f', é, f' de x, ela não existe para x igual a zero. Esse era um exercício nosso. Acho, eu não vou conseguir, eu não vou voltar aqui, senão eu vou perder os 15 minutinhos no final da nossa aula. Mas a gente viu o seguinte: a derivada é 1 se o x é maior do que zero, é menos 1 se o x for menor do que zero, e não existe, né? Não existe f', né? Não existe para x igual a zero, ok? Então, nós vimos aqui um exemplo que admite um extremo local, mas a derivada não existe no ponto, ok? Então, o que a gente está dizendo é o seguinte, ó, f de zero é extremo local, então, no caso, para a gente, é mínimo, né? É mínimo local, mas f' de zero não existe, né? Para esse exemplo, ok? Então, o que o teorema de Fermat diz para a gente é o seguinte, aonde que nós devemos começar a procurar os extremos, né? Onde que eu tenho que começar a procurar? Tem dois lugares para poder procurar. Não é garantir que um deles, né, vai dar certo, mas aumenta a nossa chance. E quais são esses lugares? Os números aonde a derivada se anula e depois os números aonde a derivada não existe. E para esses números a gente dá um número, né, para eles de número crítico ou ponto crítico, tá bom? Então aparece aqui a definição de ponto crítico. Como eu falei, eu prefiro usar ponto, mas aqui, às vezes, igual o livro mesmo, ele chama de número crítico, tá bom? Ok? Número crítico. O que é, então, um ponto crítico ou um número crítico, né? Um ponto crítico de uma função f é um número que está no domínio dela, é um valorzinho c, onde a derivada se anula ou a derivada não existe. Então, por exemplo, zero é um ponto crítico para esta função do item b. Zero também é um ponto crítico para essa função do item A, ok? Zero é do item A, por quê? Porque é onde a derivada se anula. E zero é do item B, que é uma função completamente diferente, porque a derivada não existe, tá bom? Mas aí depois a gente pode pensar aqui, a gente vê um exemplo aqui a seguir, tá bom? Não precisa necessariamente ser o número zero, tá bom? Pode ter mais até do que um único número crítico, tá bom? Então, um ponto crítico ou número crítico, tá bom? De uma função f
é um número, então, é um número C que pertence ao domínio da função, ok? O que é importante? Então, ele tem que estar no domínio da função, C que pertence ao domínio da função, tal que aconteça uma das duas coisas. Ou a derivada se anula no C, ou a derivada não existe. Ok? É bem comum a gente só lembrar que a derivada não se anula, né? Durante a minha graduação inteira, eu fiz achando que era só onde a derivada se anulava. Eu nunca entendi essa de não existir. Por isso, esse exemplo do item B é importante, né? É simples até para a gente entender que é ponto de mínimo, mas a derivada não existe, tá bom? Então, um ponto é um ponto crítico se a derivada se anula ou não existe nesse número. Então, exemplo aqui, ó, vamos ver um exemplo diferente do que a gente já fez aí para trás. Então, exemplo. Imagina então que a nossa função seja a seguinte, olha, f de x é x elevado a 3 quintos vezes 4 menos x, ok? Então, só de curiosidade, gente, x elevado a 3 quintos, você poderia escrever a raiz quinta de x ao cubo, ok? Então tem que tomar cuidado com raízes. Quando as raízes são de índice par, a gente não pode extrair raiz de número negativo. Aqui, no caso, é uma raiz de índice ímpar, então não há problema nenhum, tá bom? Senão o domínio da nossa função, por exemplo, não ia ter os negativos, ok? Então, aí você tem que tomar cuidado. Olha, se um dos pontos críticos eventualmente fosse negativo, você nem ia considerar, né? Porque não está no domínio da nossa função. Não é o caso específico dessa aqui. Então, vou deixar aqui entre um parênteses de outra cor para a gente pensar, né? Essa não tem nada a ver, né? É a mesma, mas a gente vai trabalhar com essa outra aqui. Então, qual é, né? Então, pergunta, quais são os pontos críticos, ok? Então, pontos críticos da função, ok? Então, vamos derivar. Eu vou precisar derivar e igualar a zero e ver se tem algum lugar que não existe, se tem algum lugar onde se anula, tá bom? Então, solução. Se a gente for derivar, observe, primeiramente aqui eu tenho um produto, né? Então, nós vamos usar a regra do produto, o conteúdo até da nossa prova que encerrou semana passada, né? Então, sei lá, se aqui eu tiver uma função u, né, e aqui uma função v, então a regra do produto é o seguinte, né? É u' vezes v mais u vezes v', né? Ok? U, para deixar bonitinho aqui, ó, u de x é a função x elevado a 3 quintos. V de x é a função 4 menos x, ok? Qual é a derivada de u? Bom, a derivada de u a gente vai usar a regra do tombo. Olha, desce esse 3 quintos vezes x elevado a 1 menos... Opa, 3, 1 menos... Perdão, 3 quintos menos 1, né? Então, a derivada fica 3 quintos vezes x elevado a menos 2 quintos. Menos 2 quintos, então, quando o expoente é negativo, a gente inverte e deixa positivo. 1 sobre x elevado a 2 quintos. Ou, aqui no caso, 3 quintos vezes 1 sobre a raiz quinta de x ao quadrado, ok? Então, este é o linha. V' é mais simples, né? Eu vou pôr até aqui na frente, né? V' é derivada de 4 é 0 e de menos x é menos 1, né? Ok? Então, tá aqui. Então, passando a régua para não misturar uma coisa com a outra, né? Esse, então, é o conteúdo lá da prova anterior. Quem é a derivada da função, então? O linha, tá aqui, ó. 3 quintos vezes 1 sobre a raiz quinta de x ao quadrado, vezes v. Quem é v? 4 menos x. 4 menos x. Mais, então mais, vou continuar aqui embaixo. V, então, x elevado a 3 quintos, ou raiz quinta de x ao cubo, como eu observei aqui atrás, vezes a derivada de v, que é menos 1. Menos 1, ok? Então,
qual fica a derivada da função? Olha, a derivada da função é esse negocinho aqui, olha só. É 3 quintos, 4 menos x, né? Só botei, inverti a ordem. 1 sobre x ao quadrado, raiz quinta. Mais vezes menos é menos, menos x elevado a 3 quintos, ok? Bom, eu quero saber então quando esta derivada se anula ou quando esta derivada não existe, ok? Então, uma coisa é simples para a gente ver aqui. Vou quebrar a página, tá bom? Mas uma coisa é fácil para a gente ver. Eu não posso calcular f' de zero, né? Porque se eu tentar calcular f' de zero, gente, o que vai acontecer? Então, eu fico com 3 quintos vezes 4 menos zero, vezes 1 sobre 0 ao quadrado, raiz disso, elevado à quinta, menos 0 elevado a 3 quintos. Agora, você ia ficar com a raiz quadrada de... a raiz quinta de zero aqui embaixo, que é zero. Você ia dividir por zero. Opa, então não pode, né? Então, o que a gente está dizendo é o seguinte, olha, um dos números críticos que a gente achou, né? Então, o que nós estamos dizendo é f' de zero não existe. Se ele não existe, o que a gente está dizendo, então? X igual a zero é um ponto crítico. Nós achamos um ponto crítico. Você vai, mas de novo zero, né? Então, assim, parece que tudo leva sempre no zero. Não, não é verdade, tá bom? A gente vai, vocês podem ver depois em outros exercícios que tem funções que têm pontos críticos que não são necessariamente o zero, tá bom? Mas aonde, né, ou onde essa função não se anula, então o problema aqui é só o zero não está no domínio dessa função, será que ainda a gente pode resolver esse problema, né, igualar essa função a zero e achar uma determinada solução? Então, pode, é o que a gente vai fazer, né? O outro, digamos, o passo 2, vamos chamar de passo 1 aqui, onde não existe, só no zero. E os outros? Nós queremos saber quais são os números, né? Então, nossa pergunta, quais são os x? Nossa pergunta é, quais são os números x? Tais que f' de x é zero, ok? Então, como resolver isso? Observe, a gente tem a expressão da função, né? Então, 3 quintos, eu tenho aqui, então, 3 quintos, 4 menos x, vezes... Olha, eu vou voltar aqui só para deixar ficar melhor um pouquinho para escrever. Lembra que estava aqui, ó, menos 2 quintos, que eu botei essa raiz aqui embaixo, é o menos 2 quintos, né? X elevado a menos 2 quintos. Então, eu vou deixar assim que fica melhor para eu escrever, tá bom? X elevado a menos 2 quintos, menos x elevado a 3 quintos. A gente quer resolver isso igual a zero, ok? Agora, o que eu vou fazer é o seguinte. Não, ok, eu vou precisar tirar o mínimo, então posso deixar igual estava antes. Estava consultando minha colinha aqui para lembrar de onde vinha essa conta. Então aqui já estava escrito assim, raiz quinta de x ao quadrado, ok? Raiz quinta de x ao quadrado. E esse x elevado a 3 quintos, então eu vou deixar raiz quinta de x ao cubo, ok? Bom, nós temos uma diferença de frações aqui, né? Como é que eu vou fazer essa diferença entre essas frações? Então, eu vou fazer da seguinte maneira. Olha, né, aquela que estava lá em cima, né? Então, isso aqui implica na de baixo. O MMC aqui embaixo, então, né, fica 5 vezes a raiz quinta de x ao quadrado. Esse dividido por esse número é 1, então sobra 3 vezes 4 menos x, né? Multiplicado por 1 não muda nada. Menos, porque tinha um sinal de menos. Agora, se eu pego 5 vezes essa raiz quinta e divido por 1, dá 5 vezes essa raiz quinta. Se eu multiplicar por essa outra raiz quinta, então eu vou ficar com 5 vezes a raiz quinta de x ao quadrado vezes a raiz quinta de x ao cubo. Então, um pouquinho de observação de Rosa é o seguinte. Olha, então se eu multiplicar a raiz quinta de x ao quadrado pela raiz quinta de x ao cubo, então dá a raiz quinta de x ao quadrado vezes x ao cubo. Multiplicação de potência de mesma base, conserva a base, somos expoente. 2 mais 3 dá 5. Então, isso dá o próprio x. Todo esse produto aqui, então, eu troco ele por x. Então, fica 5x, ok? Isso igual a zero. Então, eu vou ficar com o seguinte. 3 vezes 4, 12.
3 vezes menos x, menos 3x, menos 5x, dividido por 5 vezes a raiz quinta de x ao quadrado, isso igual a zero. Né? Aqui embaixo só tem problema se for zero, né? E aqui a gente quer x diferente de zero. Por que eu quero x diferente de zero? Porque igual a zero a gente já viu que não existe, né? Então eu quero saber onde existe, né? Mas mais do que isso, não basta só existir, eu quero que se anule, né? Então eu estou descartando já esse problema. Então, se essa divisão dá zero, e eu não tenho problema embaixo, a única condição é que em cima tem que dar zero. Então 12 menos 3x menos 5x menos 8x é zero. Então, 8x é igual a 12, se eu passo 8 dividindo. 12 dividido por 8, dá para simplificar por 4, dá 3 sobre 2. Então, nós temos um outro ponto, x igual a 3 sobre 2. É o outro ponto crítico procurado, ok? Então, resposta, né, para responder no nosso problema, né? Quais são os pontos... Opa, tá com um quadradinho ainda marcado. Resposta, né? Os pontos críticos são x igual a 0 ou x igual a 3 sobre 2. Ok? Esses são os dois pontos críticos da nossa função, ok? O que a gente aprendeu até agora, para a gente poder resumir, caminhando para encerrar a aula, tá bom, gente? É o seguinte: nós aprendemos que se uma função tem máximo ou mínimo local em um número, esse número é um ponto crítico. A volta não é verdade, tá bom? Foi o que a gente deu nesses dois exemplos, antes de fazer esse exemplo sobre achar ponto crítico, foi o que a gente deu nesses exemplos A e B aqui sobre a recíproca, tá bom? Então, o que a gente sabe é o seguinte: se você tem máximo ou mínimo local, então esse ponto é um ponto crítico, tá bom? Um ponto crítico não necessariamente é máximo ou mínimo local, conforme o exemplo, tá? Então, observação é o seguinte: né? Se f tiver é, um máximo ou mínimo local, bastava escrever extremo local, tá bom? Mas estou querendo deixar claro, tá? Em um número C, em um ponto C, então C é um ponto crítico, ok? Mas então a gente tem um caminho por onde começar a procurar máximos ou mínimos locais, tá bom? Então assim, eu quero deixar um, um, um comentário importante que é o seguinte: na próxima aula nós vamos falar sobre o método intervalo fechado, tá bom? Método intervalo fechado, que é a aula da semana que vem. Depois disso, eu já deixei gravado para vocês, tá lá, o teorema do valor médio e os testes da primeira e segundas derivadas, tá bom? Então, dia 23 nós vamos falar sobre o método intervalo fechado e vamos fazer um exemplo, tá bom? Acho que talvez, estou conferindo aqui, mas talvez então um ou dois exemplos, eu estou na dúvida, mas um é garantido. E o que é importante para vocês? Vocês darem uma olhada lá no Moodle de vocês. Para essa terceira prova, então nós vamos precisar desses que eu falei para vocês sobre aplicações de derivadas. Sobre aplicações de derivadas tem 6 itens dos que eu considero obrigatório, né, que filtra o questionário. Vocês vão ver que o questionário é o item 7, né, de aplicações de derivadas. Só parar de partilhar aqui. Deixa eu mostrar para ficar claro, para eu poder encerrar a aula, tá? Acho que agora está aparecendo. Então é o seguinte, né? Aplicações a gente teve só a aula da semana passada, já está lá a gravação e o print. Daqui a pouco eu deixo a gravação e o print dessa aula. Mas então tem
duas listas de exercícios, tá bom? Duas listas de exercícios. E, como eu falei, tem as gravações, ó, aplicação derivada teorema de Rolo, valor médio, e teste do primeiro e segundo derivado, bem como os prints, tá bom? Então, vocês vão fazer essa sequência para poder ter acesso ao questionário, que é o item 7. Tá? Junto a isso, vai somar a aula da semana que vem. E esse é o roteiro para vocês poderem saírem direitinho na prova. A prova de vocês são só para lembrar, né? Porque daí tá gravando, fica registrado, entre os dias 31 do 8 e 4 do 9, tá? A terceira avaliação. No dia 30, que é segunda-feira, que antecede, a gente faz uma revisão, tira alguma dúvida, faz alguma coisa nesse sentido, tá bom? O último comentário é que fechou dia 14, tá bom? Para vocês responderem este questionário avaliativo. E hoje à tarde eu comecei a corrigir, só que o Moodle travou, tá bom? Ficou muito ruim, eu não estava conseguindo baixar os PDFs nem nada. Então, por isso eu não consegui acabar de corrigir. Mas pode ver que já tem umas 8 ou 9 notas que já foram lançadas, tá bom? O resto eu vou corrigindo ao longo da semana. Inclusive, assim, até para clicar aqui, estava muito lento. Eu vou testar depois no final da aula, ver se ele melhorou. Se tiver melhorado, amanhã de manhã, quando eu encerrar as aulas do matutino, eu volto a correção, tá bom? E vou lançando as notas ao longo do dia. Senão hoje já estariam todas corrigidas. O Gabriel perguntou se vai colocar no Moodle. Sim, daqui a pouco tá no Moodle, tá bom? Eu mandei de novo a lista de chamada. Então fique atento a isso. Põe o Moodle em dia nessa retinha final, tá? E vejam esses vídeos que eles também têm conteúdos da prova. Alguma pergunta, algum outro comentário, além do que o Gabriel fez aí sobre o PDF ser postado? Ok, gente. Então, é, era isso. Então, vou parar a gravação. Agradeço vocês. Se programem, deixe o Moodle em dia aí, tá bom? E na semana que vem, então, a gente vai para nossa última aula de conteúdo síncrono, tá? Para no dia 30 a gente tirar alguma dúvida, fazer alguma revisão. Tá certo? Então, boa noite para todo mundo e uma boa semana para vocês.